O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodes entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje na primeira sexta-feira do mês, onde a igreja, de forma tradicional, pede que nós desagravemos o Sagrado Coração de Jesus, que foi um pedido de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. E hoje, o Evangelho ele nos fala justamente de um desagravo que nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos suplicar a Deus que esse tipo de pecado ele não continue a acontecer entre nós católicos. Lá na carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 4, versículo 3, São Paulo falando para Timóteo, ele diz o seguinte, que nos fins dos tempos, os homens
eles levados por falsos ensinamentos, eles não suportarão a sã doutrina. Então, vejam só, quem é que não vai suportar a sã doutrina? Os que conhecem a doutrina. São os cristãos, são os católicos. A doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, ela humanamente é muito dura. É dura demais. Mas é essa doutrina que nos salva. Por que que nos salva? Porque o pensamento de Deus não mudou. E não vai mudar. Estão inventando histórias por aí, baseados em filosofias e teologias que são anticatólicas, e estão dizendo que Deus mudou. Eu já disse aqui para vocês que se Deus mudou qualquer coisa que Ele ensinou, Ele deixa de ser Deus. Porque quando Deus fala, não muda. É aquilo para sempre. Até o retorno dele vai ser assim, e por toda a eternidade vai ser desse modo. Então, os homens não suportarão a sã doutrina, porque eles querem viver de acordo com os seus pensamentos, com os seus desejos, com aquilo que está no coração deles. Então, aquilo que está no coração deles e que está nos desejos dele, contraria a vontade de Deus. Então, eles não suportarão. Então eles vão dizer também, eu não quero. É como se dissessem assim, que Deus é que tem que fazer a vontade do homem, e não o homem a vontade de Deus. É assim. E isso está entrando, e tem muita gente gostando disso aqui, mas só que isso não é ensinamento da igreja. Isso não salva, isso leva à perdição. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para nós entendermos o evangelho de hoje. Aqui está narrando o aniversário de Herodes. Esse Herodes aqui é o filho de Herodes o Grande, que é chamado o Grande ou o Maior. O Grande é aquele do tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, que ele quis matar Jesus quando era criança. Esse é o pai desse de hoje. Então esse Herodes aqui, ele estava comemorando o seu aniversário lá na Terra Santa. Não sei se o Edmilson conheceu o lugar, chama-se Mecaronte, o lugar onde aconteceu esse casamento, esse aniversário. É o Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, que narra o acontecimento. Ele diz que esse acontecimento aconteceu nesse lugar. Eu ali nas peregrinações, eu tive a oportunidade um dia de ir lá com um grupo de sacerdotes. Eu fui lá 2 vezes. Não estou falando isso para me exibir, não. É só para dizer que dá para eu contextualizar o lugar e entender melhor. E lá tem, assim no chão, um buraco, onde foi o lugar onde João Batista foi colocado. Então, veja que aniversário macabro. Imagina, você está lá comemorando aniversário e de repente entra uma pessoa com a cabeça de um outro, que havia decapitado naquele momento. Então, ao mesmo tempo que ele comemora o nascimento dele, a data de nascimento dele, ele mata outro. Mas por quê? Porque João Batista foi fiel aos ensinamentos do Senhor. Ele precisava preparar um povo que estivesse num caminho de santidade para receber a Deus. Não era um povo assim relaxado. Então João Batista, sabendo que a missão dele era também de salvar, ele não podia brincar. Então está ali Herodes com a esposa do irmão dele. Não foi nem um amigo, um vizinho. Foi do irmão dele, Filipe. Adultério. Então Herodes,
Então João Batista gritava para Herodes, dizia para Herodes, veja, ele não tinha respeito humano, porque ele queria salvar Herodes e queria salvar Herodíades. Quando a pessoa ela tem o interesse no coração de salvar o outro, ela não tem respeito humano e não pode ter respeito humano, porque é questão de salvação do outro. Nesses momentos, não é questão de fazer amizade por amizade, é ser amigo. O verdadeiro amigo, ele mostra, olha, você está errado, você precisa sair dessa situação. Esse é o verdadeiro amigo. Agora, aquele que diz ser amigo, mas passa a mão na cabeça e deixa, em vez de ser em nome de Jesus pela salvação da pessoa, é em nome da minha amizade, para não perder a amizade. Então vai se deixando o outro caminhar para o precipício, e um precipício que nunca mais irá sair de lá. O padecimento eterno. O adultério, se não for corrigido, leva o homem e a mulher à condenação eterna. Então, Herodes, ou João Batista, ficava gritando, falando para Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Não te é permitido porque Deus não permite. Aqui está o 9º mandamento, depois vocês estudem lá. Tanto o 6º mandamento como o 9º mandamento, eles estão interligados, 6º e 9º. E o 9º diz claramente, não desejar a mulher do próximo, ou não desejar o homem da próxima. Não pode. Uma vez casado na igreja, casado até morrer. É por isso que precisa se fazer um namoro, e o namoro tem que ser um namoro, tem que ser uma preparação. O namoro tem que ser uma preparação para o casamento. O namoro não pode apenas ficar parados os dois ali, apenas nos sentimentos, e ficarem os dois no mundo de Alice. Tem que se preparar bem, tem que ver quem é essa pessoa, para não dar boletim de ocorrência lá na frente, porque está dando muito boletim de ocorrência agora. Então fica ali só envolvido nos sentimentos, beijinho para lá, abraço para cá, e pecado daqui, e pecado de lá, não vai vendo as situações, depois casam, com uma semana se separa para ficar com outra, porque agora se apaixonou por outra. Porque essa daqui não serve mais, ou esse daqui não serve mais. Eu acompanho alguns sacerdotes, não é muitos, né? Alguns sacerdotes na direção espiritual. E um padre, um sacerdote, ele estava muito entristecido, conversando comigo. Aí ele contou para mim: padre, eu fui convidado para celebrar uma missa numa paróquia. E eu, de boa vontade, eu fui celebrar. Lá nas capelas, me parece que foi uma capela de uma certa paróquia. Quando ele chegou lá, então tem aquelas pessoas responsáveis ali pela liturgia, tem aquele que é responsável pela capela, pelo lugar, né? Então, ele chamou o padre em particular e falou para o padre assim: olha, o senhor não fale, olha, um leigo não pode determinar para o sacerdote o que ele deve dizer ou não na homilia. Isso não pode acontecer. Esse leigo, se julgando agora mais do que o sacerdote, ele chama o sacerdote antes da missa, conhecendo quem era o padre, e agora ele diz para o padre o que ele deve ou não dizer na homilia. Quem? Me desculpe, qual o leigo que pode dizer isso para um sacerdote? O que ele deve dizer? O que ele deve falar? Então,
O padre ouviu, né? Ficou ali, então o que é que você quer falar? Olha, aqui tem muitos casais de segunda união. Então, por favor, não fale sobre isso. Porque já tem casais que já têm 30 anos que estão juntos. Então, padre, mexe com isso, deixa eles lá, né? Porque, olha, ou é um ignorante da doutrina da igreja, ou está querendo manter a amizade com as pessoas, ou tem gente na família dele que está vivendo isso, ou quer manter a camaradagem. É ignorância. Falar uma coisa dessa é dizer assim para aquele sacerdote: olha, deixem esses casais irem para o inferno, padre, não toca no assunto não, deixa eles irem tudo para o inferno, porque estão tudo no adultério, então deixa eles tudo ir para o inferno. Aí o padre falou bem assim: meu filho, na igreja não existe o uso capião não. Você sabe o que é o uso capião, né? A pessoa vai lá, mora lá numa casa ou tem um terreno, depois de muitos anos, né? Aí ele acaba sendo proprietário pelo tempo que ele ficou. Mais ou menos isso, né, Sandra? Você que é advogada. Não, na igreja não existe isso. Depois de tantos anos de pecado, aí Deus disse: agora já pode ficar. Entendeu? O que aquele dono daquela tal comunidade estava dizendo para o padre? Padre, ele já tem 30 anos, já tem casais aqui que já tem mais de 20, 50, 30 anos de casado. Então você não fala isso não, deixa, né? Porque é como se Deus já perdoou. Não, pode ter 1000 anos. Tem que mudar, tem que resolver a situação. Estão vendo que hoje as pessoas não estão conseguindo suportar a sã doutrina? Eles querem um Deus que esteja à disposição deles para dizer assim: olha, Senhor, eu sei que o Senhor não quer essa questão de segunda união, mas eu estou pedindo para o Senhor, dizendo para o Senhor que agora nós vamos ficar aqui. Tá ok? Aí Deus vai dizer: tá ok, meu filho, é assim que vocês querem? Tá bom, tá certo. É assim que o pessoal quer. Não suportam a sã doutrina, como Herodes não estava suportando, e muito menos Herodíades. Porque aí nós temos que usar, meus irmãos, a inteligência. Nós não somos animais irracionais. Nós somos animais racionais. Deus nos deu a inteligência. Então, vamos usar a inteligência. Não desejar a mulher do próximo. Deus não permite o adultério. A inteligência, está vendo? Isso aqui é verdade. É verdade, é a verdade. Isso não vai mudar. Não vai. Porque essa verdade, ela é revelada. Ela não vem do homem, não foi o homem que inventou isso. Foi Deus quem falou isso e revelou isso. Isso está nas Sagradas Escrituras. Êxodo capítulo 20, quando fala dos mandamentos, e está nos mandamentos da igreja. Revelação divina que não muda. Usemos a inteligência. Então, se isso é verdade, é imutável, não muda. Só que as pessoas, em vez de elas usarem a inteligência, elas usam o sentimento. Elas usam o desejo da carne. Então, o que é que prevalece? O desejo, o sentimento, o tal amor que um está tendo pelo outro. E aí, esses sentimentos carnais, porque são carnais, as pessoas colocam ele como
acima do que Deus disse. E aí o sentimento fica, então diz: eu vou banir a verdade de Deus e vou ficar com a ilusão do meu sentimento, que deve ser contido, em vez de se deixar levar pelo sentimento. É isso que o 9º mandamento vai falar da pureza, a pureza de coração que nós precisamos ter. Não se deixar levar pelos sentimentos, pelos desejos da carne. Como no Evangelho de São Lucas, no capítulo 20, diz que nos finais dos tempos, as pessoas levadas pelos seus desejos vão dar-se em casamento. Mas não é o casamento na igreja, é esse casamento. Vai lá, se junta, vai lá, não deu certo, separa, casou na igreja, separa, se junta com outro e vive, e dizem que são felizes. Bem, mas que felicidade é essa que vai contra o mandamento de Deus? O homem jamais será feliz quando o que ele vive está contra Deus, contra os ensinamentos de Deus. Essa felicidade é ilusória, é passageira. Mas nós somos felizes. Mas somos felizes o quê? Por causa da carne, do abrasamento da carne? Não é feliz. Sabe por que não é feliz? Porque a consciência pesa. De vez em quando vai e pesa. Aí só que o mundo está mostrando que isso é possível. Se assiste um filme e diz que é possível. Vê um vídeo e diz que é possível. As leis contra as leis civis, não a lei divina. As leis civis proporciona, permite. Então, aí a pessoa encontra um outro que está vivendo também aquilo, aí ele diz assim: então, dá para a gente conviver. Não dá para conviver, não dá. A fidelidade tem que ir até a morte, até morrer. Mas não dá para os dois conviverem juntos. Então, o catecismo da igreja vai dizer assim: então, se separem, mas ele não pode arrumar uma outra mulher e ela não pode arrumar um outro homem. Aí, eles estão separados, mas são fiéis, porque não está vivendo com a outra mulher, está vivendo com outro homem. Mas é um Deus carrasco. Não, esse Deus aí não é esse Deus que eu tenho o Deus do amor, o Deus da misericórdia. Só falta dizer assim, me desculpa dizer, o Deus da sem vergonhice. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Imagina Herodíades casada com Filipe. Aí ela ouve um homem sério, um homem de Deus dizendo: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Não te é permitido, e ela querendo ficar, né? No caso, ele querendo ficar. Mas não te é permitido. Aí, coloca a mão na cabeça, não consegue dormir direito, porque sabe que está no canto, que está errado, embora os sentimentos estejam dizendo: está bom demais, eu estou feliz, mas não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Então, o que é melhor fazer? Para não ouvir a voz, mata ele, eliminar. Nas paróquias, sabe o que está acontecendo? Quando encontram um padre que vai lá e diz que não é permitido e estão se permitindo, aí o que é melhor fazer? Aí ouve o padre, né? Aí diz: esse padre não sei o que, aquela coisa toda, vamos fazer um abaixo-assinado e vamos tirá-lo daqui. E vamos trazer um que
Diga que pode. Quantos padres que sofreram e estão sofrendo por causa da verdade? E os paroquianos porque querem viver no pecado, não querem viver na graça de Deus. Aí quando o padre fala, fazem abaixo-assinado, vão atrás do bispo e dizem, esse padre aí está intrometendo na nossa vida. Meu filho, nós sacerdotes temos que intrometermos na vida de vocês, sim. Vocês não sabiam disso, não? Nós temos que nos intrometer na vida de vocês para dizer para vocês o que é o certo e o que é o errado. Porque o sacerdote é formador de consciência, ele foi ordenado para isso. Agora, depois que a pessoa entendeu tudo, ouviu, ela quer ficar, aí o sacerdote não se intromete mais na vida, não. Ele só se intromete para ensinar. Depois que ele ensina, aí a pessoa, ela decide o que ela quer da vida. Aí tem gente que diz assim, eu não suporto a igreja católica. Aí vai para o mundo das outras religiões, não resolve. Porque a palavra de Deus, que é imutável, continua. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Fora, dentro da igreja, não te é permitido. Fora da igreja, não te é permitido. Porque a questão não é o João Batista que estava falando, a questão era Deus que estava falando. Foi Deus quem falou. Não tem mudança. E ainda que a igreja dissesse que é permitido, a igreja está errada em dizer que é permitido, porque acima desse ensinamento que é heresia e que está errado, está o de Deus que diz, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Então por que não resolve? Existe possibilidade, por que não vai no tribunal eclesiástico, então, para ver se esse casamento que você largou, que você foi com ela, por que você foi com ela e por que você foi com ele? Por que vocês quiseram casar? Por que o padre, na hora que perguntou, é por toda a vida que vocês querem, vocês falaram que sim? Vocês prometem amor e fidelidade até a morte, vocês disseram que sim. Por que vocês disseram isso e agora vocês querem? Diante de um juramento que vocês fizeram, de livre e espontânea vontade, e a igreja pergunta, é de livre e espontânea vontade, vocês disseram que sim, que era por livre e espontânea vontade, agora vocês querem que Deus se adapte e diga para você que não pode ser assim? Aí tem aqueles que não querem, preferem viver no erro do que buscar o tribunal eclesiástico para resolver. Para ver se o casamento é nulo ou não. Que a igreja não anula casamento, a igreja só vai ver se aquele casamento é válido, foi válido ou não. É muito caro. Está vendo? Aí as coisas de Deus começa a colocar empecilho. É muito caro. Eu disse, olha, você já comprou carro, não já? Você é pobre e comprou um carro, não foi? Como foi que você fez para comprar um carro? Você chegou e disse que o carro era caro e você não iria comprar? Por que o carro é caro e você compra? Agora me desculpe, dá uns míseros 5 mil reais. Porque um carro, você não compra um carro com 5 mil reais. Não estou dizendo que 5 mil reais seja pouco. Estou apenas fazendo uma comparação. Uns 5 mil para 80 mil, 50 mil, 30 mil. Como é que você, pobre, você consegue comprar agora? Para pagar aqui você não tem como pagar. Porque as coisas de Deus querem sempre colocar em segundo plano. 5 mil reais, 10 mil reais para salvar a tua alma, vale a pena. E muito, e vale muito, e é pouco ainda. Palavra dura, né? Dura. Esse evangelho é duro.
Eu queria estar hoje aqui pregando, aqui dizendo assim, meus filhos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Deus falou no meu coração que agora quem é casado pode se separar e arrumar outra, não tem problema não. Podem arrumar outra sim, pode arrumar outro. Deus falou no meu coração. Isso não veio do céu, veio do inferno isso aqui. Quem falou isso foi Satanás que falou, não foi Deus. Porque Deus não muda. E aí tem muitos fiéis revoltados com os sacerdotes que falam a verdade. Eles gostam daqueles que dizem assim, ai que bom, vocês são felizes? Então tá bom, continua. Esse que diz assim, olha, vocês são felizes? Somos. Então fiquem. Sabe por quê? Não é verdade que tem gente casada na igreja e só vive brigando? Vocês brigam? Não. Então fiquem felizes. Sejam felizes. Podemos comungar? Pode. O que é que tem? Deus é amor. Pode comungar. Sabe o que é que essa pessoa está dizendo para você? Ele está dizendo assim, vai para o inferno. É isso que ele está dizendo. O que está por trás dessa frase, vocês estão felizes? Estamos. Então continue, está por trás disso, vai para o inferno. Porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. É palavra minha? Não. Palavra de São Paulo, revelada. É palavra do próprio Jesus. Dentro dos seus corações só existe adultério. Pronto, agora só é cortar a minha cabeça também. A única coisa que tem é cortar a minha cabeça. Mas eu também não vou mudar, não. Eu não vou mudar isso aqui, porque Deus não mudou, eu não vou mudar. Eu vou me atrever, vocês acham que eu vou me atrever a dizer o contrário do que Deus diz? Deus que me livre. Podem cortar a minha cabeça, não tem problema não. Vocês só vão ajudar, porque aí eu tenho que estar em estado de graça. Então, primeiro, antes de cortar a minha cabeça, pergunte se eu estou em estado de graça. Aí eu digo, estou em estado de graça, então pode cortar, porque eu quero ir para o céu mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.